tema da nossa semana, da nossa série dessa semana é declarações para 2025. Eu vou te ensinar o passo a passo bíblico para você fazer declarações sobre a sua vida e as coisas começarem a acontecer. 2025 é um ano de realização, não é um ano de ficar para trás, não é um ano de ficar olhando para o passado, é um ano de você olhar para frente e você vai usar o poder da sua boca, como diz a palavra em Provérbios, para profetizar vida e não morte, bênção e não maldição, riqueza e não pobreza. Você vai usar sua boca para realmente prosperar a partir de hoje. Esse próximo ano é um ano de muitas vitórias, de muitas bênçãos, mas para isso você vai precisar de força. Grava o que eu vou lhe ensinar. Você vai precisar de força. Força é algo que Deus não te dá. Você recobra as suas forças, você encontra a sua força. Sabe por que eu digo isso, que Deus não te dá? Porque lá em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué assim: seja forte e corajoso. Se Deus desse força e coragem, ele ia falar: eu te dou força e te dou coragem, porque Deus queria que Josué fizesse o que ele fez, derrubasse os muros de Jericó, entrasse na terra prometida, né? Então, assim, é muito importante que você recobre suas forças para esse ano de 2025. Lembre-se sempre disso. Deus só faz o impossível. É impossível na tua vida? Deus vai fazer. O possível é função da tua inteligência. Primeiro motivo que você tem que fazer declaração. As declarações aperfeiçoam sua fé. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu declaro, quer dizer que eu estou confessando o que eu acredito. O que está dentro do meu coração. Declarações não são besteiras, não são palavras jogadas ao vento, não é superstição, não confunda declarações com superstição. Você não está sendo místico, não. Você está fazendo o que está escrito. A Bíblia diz que nós comemos do fruto da nossa boca, está na Bíblia. Então nós comemos daquilo que nós falamos. Então, se você profetiza vitória, se você profetiza força, o que você vai comer? Força e vitória. E o que você vai dar de frutos? Força, frutos fortes e vitoriosos. Segundo motivo, isso aqui é forte. Abrem portas que estavam fechadas. O mundo espiritual se move por palavras. Anote isso. O mundo espiritual se move por palavras. O mundo espiritual não se move pelo que você acha. O mundo espiritual não se move pelo que você pensa. O mundo espiritual se move pelo que você fala. Palavras são códigos de acesso no mundo espiritual. Por isso, muito cuidado com o que você fala. E quando você começa a declarar um ano novo, declarar um ano de prosperidade, declarar um ano de portas abertas, muitas portas que estavam fechadas no mundo espiritual são abertas. Então aprenda a usar sua boca para declarar bênção e não maldição, riqueza e não pobreza, saúde e não doença. Na sua boca tem um milagre, você precisa declarar. Na sua boca tem um milagre, você precisa declarar. Então, acorde pela manhã já com sentimento de gratidão e declarando isso sobre a sua vida. Terceiro motivo para você fazer declarações de 2025. Ao declarar a palavra de Deus, aumenta a tua esperança. Da mesma forma que a fé vem pelos ouvidos, a esperança vem pelo que você declara. Quarto, modela seus pensamentos. Porque você começa a declarar, você começa a falar, você começa a profetizar, você começa a pensar. Você começa a falar besteira, você começa a pensar em besteira. Você começa a falar coisas boas, você começa a pensar em coisas boas. Você começa a declarar as coisas proféticas, você começa a pensar em coisas proféticas. Então você fala e acaba modelando os seus pensamentos. Por isso que a Bíblia diz que tudo que é puro, nisso nós temos que pensar e falar. Tudo que é nobre, tudo que é perfeito, se tem algum louvor nisso pensai. O apóstolo Paulo deixa claro para a gente. Quinto motivo para você fazer declarações nesse ano de 2025. O mundo espiritual se movimenta a teu favor quando você usa o poder da declaração. O mundo espiritual se movimenta ao teu favor. Às vezes o que está faltando para você estar mais protegido ou protegida espiritualmente é declarar: Senhor, eu declaro que os anjos do Senhor estão ao meu redor. Tiago, aqui é muito importante. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2025, a melhor coisa que você tem para declarar sobre a tua vida é a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o que declarar sobre você. A Bíblia diz, por exemplo, que nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Você pode declarar isso porque está escrito. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode declarar isso porque está escrito. A Bíblia diz que nenhum mal acha o endereço da nossa casa. Você pode declarar isso porque está escrito. Eu quero fazer uma oração agora, porque tem muita gente que está em casa e fala: Tiago,
Eu não tenho força nem para declarar. Eu não tenho força nem para começar esse ano de novo. Parece que vai ser só mais um ano. Não será mais um ano. Será o teu ano. Será o teu ano. E eu quero orar por você hoje. Você recebe essa oração? Se você puder, feche os teus olhos. Espírito Santo, nós dependemos somente de Ti. Não existe outro caminho que não seja a Tua palavra. Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, e confessamos o Teu nome. E dizemos, não há outro nome além do Teu. Nós queremos pedir a Tua bênção para o nosso ano de 2025. Senhor, daqui a pouco já vamos entrar no mês de fevereiro e nós não queremos entrar de qualquer forma. Queremos estar preparados para esse ano. Ensina-nos o temor do Teu nome, nos dê as sementes para plantar, que possamos usar o poder da nossa boca, da nossa língua para declarar as coisas boas ao nosso favor. Retira do nosso coração tudo que não vem de Ti. Limpa a nossa mente, Senhor, e nos dá um caminho de vitória e força, que é o que precisamos hoje nessa segunda-feira. Força e vitória. Declaramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Todo ser humano precisa de fé para avançar e esperança para continuar sonhando. Para continuar, ansiando pelo futuro, para a vida não perder graça, para a vida não perder as expectativas. A fé vai te levar para outro nível e a esperança vai alimentar a tua confiança. A fé vai te levar para outro patamar. E eu quero falar hoje sobre 5 benefícios da fé e da esperança. 5 benefícios da fé e esperança. Mas antes vai para os comentários e coloca o seguinte: a fé vai me levar para o próximo nível. Número 1, aumenta a resiliência em momentos difíceis. Teixeira, quando a gente está passando por problemas, Wesley, a gente tende a ficar mais fraco. A gente tende a querer se entregar. Mas quando a gente alimenta a fé e a esperança, ela aumenta a nossa resiliência, a nossa capacidade de resistência em tempos difíceis. Quando você passa por momentos que você chora, quando você passa por momentos em que você se desespera, somente a fé e a esperança te alimentam. É por isso que as pessoas geralmente procuram Deus quando estão em dor. Geralmente as pessoas procuram Deus quando estão no pior momento da sua vida. Terceiro benefício, paz. A paz que excede todo entendimento. Porque quando você tem fé em Cristo Jesus, a paz te acompanha. A paz entra onde você entra. Jesus mesmo falou que quando você entrar numa casa, deixa ali a tua paz, ou seja, tem uma paz que te acompanha. É muito importante você não perder sua paz e não negociá-la. Então, cuidado com o que você fala e cuidado com o que você ouve, porque tudo isso pode botar em jogo a sua paz. 4, esperança na eternidade. Gente, isso aqui é lindo. Quando você perde a esperança na eternidade, você vive só pelas coisas desse mundo. Foi o que aconteceu com Salomão nos últimos dias da sua vida. Salomão está vindo bem, poxa. Foi o homem mais rico, mais sábio que já existiu. Construiu palácios, construiu o templo para Deus, fez tudo certo. No finalzinho ele começou a fixar os seus olhos somente na materialidade, não mais na eternidade. Fé e esperança te fazem olhar para a eternidade. Quinto benefício da fé e da esperança, a fé e a esperança geram transformação de vida. Por exemplo, você está vivendo coisas erradas na tua vida. Você precisa se livrar de algumas coisas que não consegue. Somente com fé o jogo vira. Eu quero ler alguns versículos para colocar fé e esperança na tua vida, para declarar isso sobre a tua casa. Salmos 33, versículo 20 a 22 diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Teu santo nome. Seja o Teu amor o nosso consolo, Senhor, como sempre colocamos em Ti a nossa esperança. Como sempre colocamos em Ti a nossa esperança. Ou seja, fé e esperança estão à disposição daqueles que creem em Deus. Vou repetir. Fé e esperança estão à disposição daqueles que creem em Deus. Salmos 42, 5 diz assim: por que estás triste, ó minha alma? Davi falando com ele mesmo. Por que estás tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Ao mesmo tempo que ele fala com a alma, por que você está triste? Ele fala, põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Eu quero falar sobre provisão divina hoje. O que é provisão divina? Quando você não consegue algo naturalmente, Deus entra sobrenaturalmente e faz na tua vida. Por exemplo, em 2014, no Natal de 2014, a gente não sabia o que ia nem comer.
E ainda por cima ainda acabou o gás. Estava numa humilhação, acabou o papel higiênico, acabou tudo numa humilhação, a gente não sabia o que ia fazer. Apareceu uma tia da minha esposa de anos que a gente não via. Apareceu numa casa que a gente estava morando, muito estranha, muito feia, a gente estava quebrado. Ela descobriu o endereço pela minha sogra, foi lá e falou, como muito tempo a gente não se vê, eu não sei que vocês iam gostar de Natal, e deu uma oferta pra gente. Ou seja, o nome disso é provisão. Você não sabia nem como ia comer e Deus envia a provisão. Você não sabe como vai pagar uma conta, Deus envia a provisão. Você não sabe como vai ser a tua vida sentimental, Deus envia a provisão sentimental. Se você não sabe como vai ser espiritualmente, você está perturbada, Deus envia a provisão no espírito também. Ou seja, Deus é um Deus provedor, Ele é Jeová Jirê. Ele supre aquilo que o homem não pode suprir. Deus é um Deus de provisão, mas você tem que aprender a declarar isso. Segunda verdade sobre provisão divina. Deus usa diversos meios para prover a quem Ele quer. Olha só, não pensa que Deus só vai usar dinheiro, não. Não pensa que Deus só vai usar quem está do seu lado, não. Deus pode usar pessoas que você não conhece, pode usar coisas que não são dinheiro. Deus pode fazer do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, para prover na sua vida. Deus tem muitos amigos e Ele pode te apresentar alguns deles. Deus tem muitos amigos e Ele pode te apresentar alguns deles. Terceira verdade sobre provisão divina. A provisão divina inclui muito mais do que recursos materiais, ou seja, provisão divina não se trata somente de Ele vai pagar uma conta sua, Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai completar aquilo que está faltando. É muito mais do que provisão material. A provisão divina, ela engloba todas as áreas da tua vida. Quando Deus te supre, é para todas as áreas da tua vida entrarem em acordo, entrarem em equilíbrio. Você tem paz na família, você tem dinheiro no bolso, você tem sensação de vitória o tempo todo, mesmo nos dias difíceis, porque só Deus pode trazer isso. Quarta verdade sobre provisão divina. A provisão de Deus sempre é generosa e abundante. Se veio apertadinho, não é Deus. Deus sempre é abundante, Deus sempre é generoso. Alguns versículos que você precisa aprender. Versículos de provisão que você precisa saber. Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe o que é um pastor? É um homem que cuida de ovelhas. Homem ou mulher que cuida de ovelha. Que cuida de um bichinho que é indefeso. A ovelha não sabe encontrar alimento sozinho, não sabe se proteger dos lobos. A ovelha não sabe nem achar o pasto, nem achar água para beber. Então, a ovelha é um bichinho, é um animal totalmente dependente do cuidador, que é o pastor. Então, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu rebanho. Por isso, nada vai nos faltar. Ele vai nos levar para os pastos verdejantes, Ele vai nos levar para as águas tranquilas, Ele que vai nos proteger do mal. E ainda que a gente ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o pastor está conosco, Ele não nos deixará cair no vale. Isso é lindo demais. Ele fornece proteção, alimentação e direção. 3 funções de um pastor de ovelhas. Fornecer proteção, alimentação e direção. Tá? 3 funções de um pastor de ovelhas. Por isso que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Primeira verdade sobre proteção divina. Não significa ausência de lutas. Não é porque você está protegido por Deus que você não vai ter luta. Não é isso, gente. No mundo teremos aflições. No mundo a gente tem situações difíceis. Mas porque você está protegido por Deus, você sempre vai terminar de pé. Porque você está debaixo da proteção divina, você sempre vai terminar bem. O teu fim será melhor do que o teu começo. Ou seja, proteção divina não significa ausência de lutas. 2. Proteção divina está disponível para todos os filhos de Deus. Tá? Muita gente acha assim, que todo mundo é filho de Deus. Não é. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo. É aquele que perdoa o seu irmão. Tem vários ensinamentos bíblicos que nos mostram quem é o Filho de Deus. Quem são os filhos de Deus. Quem são considerados filhos de Deus. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Quem segue os seus mandamentos são os filhos de Deus. E a proteção divina está disponível para os filhos. E eu quero ler alguns versículos de proteção para você entender o poder, para você entender
a soberania de Deus quando se trata de proteção e paz. Ele é quem coloca paz no nosso coração. Ele é quem protege o nosso caminho. Ele é quem acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal. A Bíblia diz em Salmos 4:8 assim, Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A segurança que a gente tem para dormir e saber que nada vai acontecer é uma segurança que vem de Deus, Teixeira. Se a gente não alimentar essa segurança divina dentro de nós, a gente fica com um sentimento terrível de não estarmos protegidos, de insegurança, e a gente não consegue nem dormir. A gente entra em crise de ansiedade, crise de pânico. Segundo salmo, está lá em Salmos 9:9. O Senhor é refúgio para todos os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmos 16:8. Sempre coloco o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Sempre coloco o Senhor adiante de mim. Com ele à minha direita eu não serei abalado. Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Louvar a Deus não é uma coisa religiosa. Louvar a Deus é você atrair coisas para a tua vida e também colocar outras para fora. Quando você louva a Deus, por exemplo, você expulsa a depressão da tua vida. Quando você louva a Deus, você expulsa teus pecados. Quando você louva a Deus, você expulsa o que é mal. Quando você louva a Deus, você tira as armadilhas do teu caminho. O louvor é libertação. O louvor é libertação. Quantas vezes eu estava angustiado, entrei no meu carro, botei um louvor alto, comecei a adorar a Deus e Deus trouxe libertação sobre a minha vida. Daquela opressão que eu estava sentindo. Papel e caneta na mão. Primeira coisa que você precisa entender sobre louvor a Deus. Ele atrai a presença de Deus. Está lá em Salmos 22:3. Deus habita entre os louvores do seu povo. Deus habita entre os louvores do seu povo. Presta atenção, quanto mais você louva, mais você atrai a presença de Deus. Tiago, eu não sei cantar, por isso que eu não louvo. Louvar não é cantar não, filho. Minha filha, louvar não é saber música não. Louvar é você usar a sua boca para glorificar o nome de Deus, para declarar que Ele é grande e poderoso. Pode ser através de canções, pode ser através de declarações, pode ser através da leitura, mas você precisa louvar a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu nome, não há outro Deus além de ti. Olha o que está escrito em Salmos 32:11. Alegrem-se no Senhor e exultem, alegria. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Ou seja, o louvor, ele enche a nossa vida de alegria. Vou repetir, o louvor enche a nossa vida de alegria. E eu quero ler aqui alguns salmos agora. Eu quero declarar algumas coisas, porque o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Eu quero declarar algumas coisas, usar a Bíblia, usar a palavra de Deus para declarar. Quando você declara a palavra de Deus, tudo é mais rápido e mais garantido. Quando você declara o que quer, é uma coisa, Deus pode atender ou não. Mas quando você declara a palavra de Deus, Deus tem que atender. É isso que a Bíblia diz. Quando você declara a palavra, Deus vai te atender. É questão de tempo. Versículos de gratidão e louvores a Deus. Salmos 7:17. Eu agradecerei ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmos 9:1. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Davi era tremendo com louvor, né? Salmos 30, versículo 11 e 12. Tu mudaste meu pranto em dança, meu choro, né? Em dança, minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Existem várias formas de louvar a Deus. Você pode louvar com instrumentos, com canto, com danças, com orações, com súplicas, com leitura da palavra, com um exemplo. Você louva a Deus quando você dá o exemplo. Você louva a Deus quando você cumpre a vontade, quando você é obediente, né, Teixeira? Quem é obediente a Deus, só na obediência já está louvando o seu nome. Mas nós estamos hoje falando, essa semana nós estamos falando sobre o poder das declarações. Então o louvor aqui não é apenas você dar o exemplo, é você declarar mesmo. Aprende, mesmo desafinado, a cantar, a louvar a Deus, a todo dia declarar, Senhor, louvado seja o teu nome. Usa a sua boca no mundo espiritual para atrair a presença de Deus e para libertar a tua alma. O louvor liberta.
Enche a tua casa de louvores, enche teu carro de louvores, enche tua vida de louvores. Melhora a tua playlist. Vale a pena. Vale a pena você praticar o louvor e adoração a Deus, porque você mesmo sai ganhando. Você adora Ele e você sai ganhando, porque Ele te liberta, Ele te livra. Porque Ele enche teu coração de alegria, porque Ele transforma teu pranto em júbilo. Só Deus faz isso. E só Ele é digno de louvor e de toda adoração. Só o Senhor é digno de louvor e de toda adoração.